discutir. E eu te mandei o chá de boldo, né? Qual foi a pergunta que você fez? Você lembra aí? Eu vou pegar ela na íntegra, tá? Uhum. Só para não ser. Aqui, ó. Cadê ela? Onde é que tá? Aqui? Vamos ver. Ah, durante as discussões, eu não sei quais discussões, nós abordamos a elaboração das curvas P60, P80 e P90. Então, houve discussões, está no plural, então não foi você sozinho, e abordaram a elaboração. Então, alguém está produzindo curvas. Bom, tá. Pois estou começando a estudar melhor essa estratégia. Então, essas curvas são para uma maneira, uma técnica de fazer alguma coisa. Isso. E fiquei curioso em como aplicar. O uso de ambos. Ambas é 2. Mas você falou em 3. Então, agora, contextualiza essa ideia toda para a Eu vou gente. contextualizar assim, professor. O que acontece? A dúvida, na verdade, é o quê? Beleza, a gente tem aí as técnicas de planejamento, trabalhar aí com a TVS para você fazer acompanhamento de esforço, e muitas das vezes não é muito bem explicado isso, né? Então a gente vai pegando a bibliografia, vai estudando, vai chegando em algum nível de conhecimento, nem que seja básico. E aí no P6, no Primavera, eu estava dando uma estudada um tempo atrás, e até mantendo esse estudo, porque a empresa que eu estou trabalhando está fazendo essa mudança, né, do MS Project para o Primavera. E aí, as curvas, né, que a gente tem de distribuição, tanto no Project quanto no Primavera, elas são de default, né, da própria ferramenta como uniforme, né? Pegaria ali o HH, nosso distribuiria era como uniforme. Até na ligação que a gente conversou, a gente teria ali atividades, né, que elas, seguindo ali o termo que é utilizado no Proust, né, seria trapezoidal, né? Iniciaria com H baixo, subiria com pico e reduziria ali. Ou seja, uma mobilização, um pico de obra e uma desmobilização. Só que, ao mesmo tempo, a dúvida beleza, eu entendo que eu tenho índices de produtividade, nesses índices de produtividade eu vou chegar na minha duração, vou chegar no HH, e eu vou ter essa noção dessa distribuição desse HH no tempo. Mas muito se fala, na hora da elaboração do cronograma, de utilização dessas curvas, ou P90, ou P60, ou P80. E fica sempre essa dúvida de por que utilizar, o que utilizar, qual que é a melhor forma, se a forma correta é eu entender essa distribuição desse HH no tempo e na hora de montar essa curva eu trabalhar com essa ideia, ou trabalhar apenas com essa ideia do que está definido lá na ferramenta que é trapezoidal. Eu já perguntei a várias pessoas, ninguém sabe me dizer por que está trapezoidal lá e da onde é que ele saiu. Então fica essa dúvida nesse sentido de como literalmente trabalhar essa distribuição de HH. Tanto, isso não apenas no Primavera, mas no Proust também, porque ele também tem a mesma premissa, né, para as tarefas. E aí distribuir isso para cada tarefa com base no seu contexto, né, vamos dizer. Certo. Eu entendi o que você falou. Aí eu pergunto, na tela, você tem 6 barras azuis. Está vendo a tela? Você está vendo no telefone ou no computador? Ah, estou vendo a tela. Você está vendo no telefone ou no computador? No computador, estou visualizando a tela aqui perfeitamente. Aí fica bem grande, né? Fica bem grande. Então, vamos lá. Você tem 6 barras fazendo alguma coisa que está levando 1000 dias, cada uma, mas cada atividade aqui tem um recurso. Igualzinho. Elas são todas iguais. Elas são todas iguais. E da maneira como eu montei, deveria eu clicar num e ver a distribuição, como você falou, né? Uniforme.
Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui, eu já fiz previamente, tentar mostrar... não está aqui, não está previamente, vou ter que fazer aqui mesmo. Dá uma olhada aqui na visão do Project, do Task Users. Porque, cadê o Task Users? Porque no Task Users você consegue ajustar a distribuição do uso do... Meu Deus, cadê o Task Users? Viu? Task Users. Não é mesmo? Cadê? Ah, está aqui, está aqui. Então, aqui você tem um manual. Todo mundo é igualzinho. Então, se eu abrir todo mundo, a distribuição dada pelo campo Work Contour, ele pode ser escolhido. Uniforme, trabalho, né? Isso mesmo. outra. Então, vou pegar aqui o uniforme. Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Aí, quando você marca, você vê que, basicamente, do começo ao fim, é tudo homogêneo. Não é isso? Homogêneo não, você tem uma variação, mas essa variação é muito pequena, né? A variação é pequena porque tem meses que tem 30 dias e meses que tem menos dias. Como um calendário, né? Mas faz de conta que você está olhando uma coisa praticamente flat. Ou seja, você tem a atividade 1, começou, está todo mundo dentro. Acabou, todo mundo foi embora junto. Existem atividades de construção civil que não é todo mundo junto. Você começa e você falou trapezoidal, não foi? Exatamente. Isso. Você começa e chega no pico e fica no pico, aí quando vai acabar todo mundo, aí tu começa diminuindo, mandando embora, até que não fica ninguém. Quando você planeja todo mundo no flat, você olha para o gráfico azul, parece que é do início ao fim. Se é do início ao fim, assim, você teria uma distribuição desse jeitão aqui. Vê se você está enxergando. Dia a dia é assim. Dia a dia. Uhum. Quando você faz acumulado com essa distribuição, você tem isso aqui. A integral de uma constante é uma constante. reta. Uma reta. Mas nenhum projeto, normalmente, é todo mundo junto, todo mundo no talo, todo mundo e vai embora. Não é assim como eu desenhei aqui. Começa uma coisinha, depois vem outra coisinha, aí vem uma coisa grande, junto de outra coisa grande, aí eu faço uma coisinha e eu faço uma micro coisinha no final. Isso faz com que a distribuição não seja assim. Isso faz com que a distribuição seja naturalmente alguma coisa assim. Por quê? Porque você começa com histograma de coisinha, vai aumentando, chega no meio do trabalho, tu tem muita coisa para fazer, aí contando, aí você tem muita coisa. Então você está aumentando o volume. Normalmente, as atividades elas começam menos intensas na vida de qualquer ser humano, criatura, ser vivente, na vida do projeto. Começa de indo, aí atinge o pico e depois começa a desmobilização. E aí eu estou falando isso porque você comentou, nós temos uma trapezoidal, não é isso? O Project permite que você escolha Turtle. Então, vou botar Turtle. No caso, na tradução, está como tipo tartaruga. Tartaruga. Sempre que você puder na vida, usa inglês.
porque você trabalhará em qualquer lugar. E não correrá o risco de uma tradução infeliz. Está vendo aqui esse desenho? Ele começa e fica num pico. E qual é a ideia disso? É que ele começa, fica no pico, e depois ele cai. Não é uma curva normal, é uma curva que te dá uma ideia disso, e depois é isso, e no meio a gente tem um talo. Está correto? Mas veja, isso é quando as atividades são longas, simultâneas. Uma atividade curta, todo mundo chega e todo mundo vai, mas uma atividade que demanda muito movimento, muito volume, tem de fato um comportamento de mobilização, de novo, um comportamento de mobilização e um comportamento de desmobilização. A engenharia civil faz todo sentido. Então, você falou certo. É um trapézio, né? É um trapézio. Agora, por que eu tenho que usar aqui turtle e não trapézio? Aqui eu tenho vários, né? Eu tenho uniforme, tenho bell. O bell é a curva normal. Aí a pergunta para você: quais são as atividades que têm um perfil de comportamento assim? E quais são as atividades que têm um perfil de comportamento? Um perfil de comportamento exatamente uma normal, que tem um crescimento, um pico e um decrescimento. Aqui você teve um pico estabilizado, não é isso? Você começa com 4 caminhões e retros, depois você atinge um pico de 10 e fica trabalhando até que chega uma hora que tu vai diminuindo o retro, o caminhão, até que passa. Mas tu tem um momento de pico, não é isso? E na curva normal, não tem um platô como a tartaruga que a gente está chamando aqui. Então, a pergunta para o Ivan, né? Não, não é para o Ivan, não. É para o... como é que é? Esqueci o teu nome. Lucindo, né? Possível. É a cabeça. A pergunta para o Lucindo é: quando você for programar, você vai ter várias atividades. Sim. Você vai botar trapézio, turtle, normal, você vai botar uniforme, o que você vai botar? Porque dependendo do que você vai botar, olha aqui, se eu achar, né? Onde é que está esse aqui? Aqui. Dependendo do que você vai botar, você pode ter isso que você falou, um trapézio. Aqui. Isso é usando o Progis, tá? Uhum. Dependendo. Agora, você sabe de fato o comportamento dessas 6 atividades? Eu sei. Estou cansado de trabalhar e sei que isso aqui tem um comportamento de trapézio. De mobilização e desmobilização. Acabou de entrar. Tá. Eu sei que isso aqui também tem, eu sei que eu manjo. Então, faz sentido. Você programou e você está aqui com as atividades que têm um perfil de trapézio, não é isso? Isso. Agora, você jura para mim que você domina esse tipo de atividade naquela região, com aquela condição climática de acesso, aquele cosmopolita, aquela condição urbana, aquela condição de gente da Bahia que não é igual a gente de São Paulo, para dizer que é esse aqui? Sim, eu me garanto. Então, tá bom. Aí você tem esse tipo de coisa aqui, não tem? Agora, vamos lá.
Se fosse outro tipo de comportamento, você teria não um trapézio. Você teria alguma coisa assim, ó. Começo muito intenso, mantenho um pouco e tenho um rabinho de resíduo para fazer. Esse tipo de atividade eu estou cansado de fazer. É um tipo em que a gente trabalha com isso e com aquilo, e a gente dá uma carga muito grande aqui, e todo mundo se mata, e todo mundo vem junto, e depois a gente vai aliviando. Então, você manja isso para fazer esse modelo. Manja isso. Agora vamos para o outro caso. Não. A minha atividade é o seguinte: a gente demora para começar, aí depois mantém no talo e desmobiliza. Então, você está vendo, tem 3 perfis diferentes só no nosso papo. Lembrando que é um trapézio, mas o formato se mantém movimentando conforme a característica da atividade. Isso. Agora, veja, isso é uma teoria bonita, mas que você justifica com o seu conhecimento de vida e de obra e com o seu conhecimento escrito, porque eu tenho aqui os apontamentos de terraplenagem na região norte de mais de 10 anos. Eu tenho isso. E eu também tenho terraplenagem no sul do país de mais de 10 anos. Eu sei o grau de rampa. Eu sei o trapézio. Então, posso modelar. Se eu não sei, Luciano, tudo isso que eu estou mostrando para você é bonito. Mas não é aplicável. Não, é aplicável. Só que eu não sei aplicar, mas é bonito. Não é bonito? E se eu jogo para você, é receita do chá de boldo. Mas eu nem sei se isso serve para curar. Mas eu tenho 3 receitas. Como você não tem coragem de falar para a vovó Eulália, porque ela é uma pessoa legal, dá carinho e amor, ela sempre esteve com você quando estava com fé. É outro assunto. Agora, vamos voltar aqui para esse aplicativo poderoso. Você está vendo que aqui, se você enxerga com clareza, você tem backload, frontload, double peak, tem double peak. Você vai, depois para, e vai, depois para. Gente, bem difícil ter esse tipo de modelo. Tem que ter alguém muito bom. Eu geralmente não tenho condição nenhuma de discutir esse assunto. Tem que ter alguém muito bom que domina o profile, domina o perfil de distribuição, como está no desenhozinho aqui, para eu falar assim, olha, nessa obra aí, tu pode fazer o seguinte: essa aqui e essa aqui são trapézio, essa aqui e essa aqui são gaussiana, e essa aqui, manja. Agora vamos, entendeu? Você entendeu esse manja, entendeu? Agora vamos fazer uma pergunta. O que é P60, o que é P80 e o que é P90? Explica para mim. Isso eu estou falando sobre os recursos que você falou, de ataque trapézio, ataque uniforme. Diz para mim o que é P60, P80 e P90. Professor, eu vou passar muito brevemente do que eu entendi, mas é algo muito superficial. Eu realmente tenho que melhorar esse conhecimento nessa área, mas basicamente seria assim. Eu não estou falando que você tem que saber. É que eu tenho que entender o que você fala para eu aprender alguma coisa. E aí eu entendo. Porque se você fala, eu entendo. Agora, quando todo mundo fala do P60 e pede uma planilha com distribuição P60, eu queria entender. Até onde eu mostrei para você é o meu entendimento do modelo bonito associado a um puta profissional.
Mas me conta, não você tem que saber a resposta certa, não é isso. Me conta o que é P 60, 80 e 90, por exemplo. O que eu entendi com um pouco que eu estudei seria basicamente um percentil do total de HH que eu teria naquela tarefa, por exemplo, no pico. Né, eu teria 60% do HH no pico de distribuição, vamos dizer assim. Nesse momento eu teria um pico de 60% do total de HH acumulado, né? Então, deixa eu ver se eu entendo. Deixa eu ver se eu entendo. Peraí. Percentil de HH na tarefa. Então, e aí, à medida que a gente vai fazendo essa distribuição desse HH, você teria um perfil do projeto, bem dizer, né? Então, deixa eu ver. Percentil do HH na tarefa. Então, se eu tiver aqui no project, todo mundo com o Turtle, não é um normal. Ela tem uma estabilização no meio. É diferente de uma normal, que não tem estabilização no meio. Então, se eu tivesse uma curva S do Turtle, eu teria alguma coisa assim. Eu não estou com a resposta certa, não. Estou aqui pensando. Se o Turtle é um negócio assim, quer dizer, é um trapézio, né? Uhum. Então, a curva S não é igual à curva S de uma normal. A normal é uma coisa assim. Ela tem início e fim, começa devagarzinho e tem um momento em que ela tem um pico. Aqui, sim. Isso. A integral de uma curva S, a integral de uma curva S, desculpa, a integral de uma curva normal é alguma coisa mais ou menos assim. De 0 a tudo com um ponto de inflexão aqui. No pico dela. Que não está muito bom isso aqui, né? Vamos lá. Sim. Com um ponto de inflexão aqui. Vou dar um zoom. E a verde é uma curva normal, tradicionalíssima, estudada em estatística, e cuja integral é uma curva S que tem 50% de vida aqui. Olha aqui a vida 50%. Do tempo, né? Do tempo. E ela tem um valor aqui. Agora, a integral dessa curva vermelha não é igual à integral da curva verde. Eu estou inventando, eu não tenho certeza. Seria alguma coisa assim, estou inventando. Sei lá, se eu consigo fazer isso. Faz de conta isso. Ou que tivesse uma. Que aqui é uma constante, então seria uma reta, né? Então, peraí. Se é uma constante, então aqui seria uma reta. A reta ficaria aqui. Cadê a reta? A reta ficaria aqui. E nós teríamos um Szinho aqui. Troca. A reta ficaria aqui. Nós teríamos um Szinho aqui. E um Szinho aqui. Tipo isso. Mas o meio da vida podia não ser aqui. Vou pintar em azul escuro.
o meio da verde é aqui. Como é um trapézio exato, talvez o meio fosse aqui. Mas se for backload ou front load, aí o meio fica deslocado. Front load fica mais carga aqui, backload fica mais carga aqui. Então a curva teria um desvio, mas o meinho do tempo não é o meinho da curva. Essa curva trapezoidal parece que o meinho é o meinho, com um comportamento retilíneo aqui, mas o backload. Então a pergunta é, o que é o P60, o P90 e o P80? É uma probabilidade de acontecer ou é uma carga maior de dinheiro? Porque aqui eu estou colocando a linha verde como dinheiro e a linha verde em S como dinheiro acumulado. Aqui na vermelha eu estou botando o dinheiro, mas eu posso botar o vermelho assim, ó, vermelho assim, que é um vermelho acumulado. Mas nesse caso, não me parece que houve um gasto mais intenso no começo. É como se isso aí fosse, na minha opinião, assim, chutado, um P50. Porque a normal 50, é meio a meio. Né? Sim. Aí, por que eu faria o P60, o P90, o P80? O que significa o P? É um peso maior do meio de gasto de metade no começo? Ou é um peso maior de gasto da metade no final? Eu boto um P para eu prever dinheiro de pagamento com mais intensidade? Ou boto um P para eu prever dinheiro ao longo do tempo com menos intensidade no começo? Tipo, fazer menos gastos no começo e mais gastos no final. Aonde? Aqui. Mais gastos no final. Mais gastos no começo. Gastos equilibrados. A pergunta é, quando você faz análise de risco, aqui, o P significa eu vou gastar o dinheiro. Quanto? 1 milhão. Não, 1 milhão com as chances de 90%. Se for uma chance, mas é chance. Chance é análise de risco. É P50, P90, P100, P10. E tem P. 60, P80 e P90. Será que esse P é de peso, de grana, que é intenso com peso 60? Tipo, aqui eu teria um gasto maior aqui e um gasto menor aqui. Por isso eu usei um PX, que com PX eu dou uma carga de gastos maior no começo. E com o PZ eu dou uma carga de gastos menor no final. Não, é a forma da curva. A forma da curva. Que te dá um P de mais de gasto no começo. A gente viu isso aqui naqueles desenhos. Cadê o desenho? Aqui. Aqui. Mais de gastos no começo. Aí eu usei aquela curva front loads, né? Front loads. Mais gastos no começo. Que não, é mais gastos no final. Então, o P significa isso? É o peso de gastos diferente do peso de gastos se fosse um flat. Se fosse um flat, é uma linha reta, né? Seria 50 metades para lá, 50 metades para cá. Não, eu estou concentrando esforços, equipamentos no começo. Aí o meu P60
seria uma modelagem para me preocupar com muito dinheiro no começo. Senão eu não vou ter dinheiro para pagar as coisas. Aí eu volto àquela pergunta. O cara tem que ter uma ferramenta boa, o cara tem que ter profundo conhecimento de modelagem, porque ele tem profunda história de vida. Porque se você me der um software, olha que eu fiz, ficou bonito, ficou bonito. Se você me der um software, eu bico isso tudo aqui e faço uma coisa linda. Ainda digo que é um P não sei o quê. E a pergunta é, se você não sabe o que você tem, o chá de boldo garantidamente vai resolver. O que nós estamos discutindo é que receita de chá de boldo. Cara, a gente não sabe o que a gente tem. Nós estamos discutindo a receita. Se leva com não sabe se é a distribuição ou se é a probabilidade de acontecer aquele item, né? Bom, se nós combinarmos que esse P é de peso de gastos mais a início ou mais a fim, eu acho que é isso, mas alguém tem que contar para mim, eu diria que é isso. Professor, até uma dúvida, né? Pensando aí numa sequência até de elaboração do cronograma, né? Essa análise de risco, ela geralmente vem após essa elaboração, né? A gente faz as tarefas, sequenciamentos e tudo. Por exemplo, pensando, não me lembro muito bem como que era no Spider, mas pensando no Prost no Primavera, faria esse desenho dessa curva e depois faria essa análise de risco, que seria essa análise probabilística. Sim, o problema é que se a gente continuar na nossa linha de conversa, o chá de boldo vai ser discutido se toma gelado ou quente. Ou seja, mas você tem o quê? Não sei, mas o chá de boldo, vovó disse que é bom. Então vamos lá. Já falamos nós estamos com o Jefferson aí por causa do risco. Nós já falamos sobre turtle flat, não é isso? Sim. E aí, talvez, eu não tenho certeza, talvez esse tipo de modelagem nos leve ao P de peso. Talvez. Mas existe uma história, que não fui eu que inventei, que diz o seguinte, se você olhar aqui, você vai ver que nós temos atividade no tempo. Uma atividade no tempo chama-se vou chamar João, vou construir canteiro. Tudo dentro da lógica de produção. Vou contratar carros e equipamentos. Já vou começar a terraplenagem norte. E eu também vou juntar a terraplenagem sul. E eu vou começar a montar e botar sedimento. Depois eu vou começar a descarregar material enquanto eu estou terminando. Depois eu vou simultaneamente montar a treliça, eu vou montar a alvenaria. Depois eu já aproveito para botar telhado. Mas aí já acabamos tudo, aí eu vou desmanchar isso, vou guardar aquilo, vou devolver os caminhões e eu vou mandar o pessoal embora, vou desmobilizar o barraco e depois eu fecho os contratos. O que eu estou mostrando na tela, no final, pelo peso de dinheiro, pelo peso de horas, pelo peso de consumo, vai te dar uma curva de dinheiro mais ou menos assim, ó. E vai te dar uma curva de HH mais ou menos assim, ó. E vai te dar uma curva de consumo de material mais ou menos assim, ó. Tá vendo que não adiantou você modelar piu-piu, turtle, o que for, porque o volume de coisas, pela estatística, não foi eu que inventei, não, pelas regras de estatística, vai dar algo mais ou menos assim. Então, no que diz respeito ao turtle, trapézio, é da conveniência do Lucindo. Só para ele ter, se a atividade for grande e longa, é só para o Lucindo ter um mês mais leve e os outros no talo. E o último mês mais leve. É para dar uma
ideia para o Lucindo um pouco mais real. Mas o final vai ser isso aqui, pela regra da natureza matemática e estatística. Isso se nós estamos falando do P para efeitos de grana. Mais intensa no início, mais ou menos no meio, ou mais intensa no fim. E aí eu pergunto, o P60, o P80 e o P90 que você se referiu e que a turma está discutindo, é isso? Porque se for isso, eu sei o seguinte, a doença é pneumonia. E agora vamos discutir se o chá de boldo serve. Não, o chá de boldo não serve. Então, para de falar em P. Ah, não, o problema não é esse. O problema é risco. Ah, então tá bom. O problema é risco e isso serve, então estamos com o remédio certo para a doença certa e com 5 receitas. O que eu quero chegar é, quando você fez a pergunta, não é dúvida sua, não, também é minha. Que P é esse? Porque eu mostrei uma figurinha, e você até falou que a análise de risco você faz depois, o perfil de produção a gente viu aqui. Turtle, flat, backload, produção, que gera o tal do P, que eu acho que é o P do primavera. Não, o P que se discute no primavera. Porque eu não sei, olha só, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu não tenho tempo de programar isso direito. Eu vou fazer uma curva com peso, profile intenso no final, intenso no começo, distribuído, porque eu não tenho ideia. Então, eu preciso ter uma ideia de quanto de dinheiro vai dar. Mas eu não tenho ideia de nada. Então, eu pego o projeto inteiro e aplico no dinheiro do projeto inteiro, valor total, né? Uma curva de distribuição P alguma coisa. Cara, eu não analisei nenhum pedaço. Eu estou jogando o dinheiro do projeto, que é 800 milhões, aí eu aplico um P. P o quê? Não sei, P60. Aí tem uma distribuição que gera essa curva no Excel. Aí eu aplico aqui. Está vendo o nível de precisão do que nós estamos falando? Aí eu te pergunto, se você aplicar P60 e tiver uma previsão de grana X e tu errar, adiantou aplicar P60? Era contra P80? Não, é que eu não sei. Não, eu sei. Há mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Esse tipo de contrato, convite, é o mesmo, é do DENIT. Olha, 20 anos. Pode botar aí P72. Pode botar. Não é nem 60 nem 70, é 72. Aí tu bota e no final da vida bateu bastante perto. Bastante perto. Então, viu, você usou uma ponderação. Será que esse P é de ponderação ou é de peso? Uma coisa que você perguntou, estou devolvendo tudo para tu. E aí você pode, no grupo, perguntar para todo o grupo, porque lá tem muito especialista, porque não falta gente certificado, dando curso, tem gente dando curso, especialista. Agora, nós estamos com 20 minutos para fechar a 1 hora. Jefferson, eu falei de profile, de produção. Supondo que o Lucindo entenda pra caraca de terraplenagem no Pantanal, no verão. Aí ele vai dizer, não, usem aí o profile e tal. Aí acabou o assunto. E aí geraremos uma curva S que pode ser a verde clara, pode ser a vermelha grossa, não sei, e pode ser um deslocamento de peso para a esquerda. Deslocamento para a esquerda é P60 ou P90? Deslocamento para a direita
É P60 ou e do meio é P50? Ou tem nada a ver? Então, Lucinda, essas perguntas, colocadas num grupo de 1.300 pessoas, quando tem mais ou menos 850 especialistas, consultores, doutores e promotores de curso, eles vão te responder. Lucindo, você não sabe. Vai ser fácil para você aprender. Entendeu? Agora, eu convido o Jefferson a explicar o seguinte. Tem uma figurinha que eu peguei do Jefferson, que é essa aqui. Isso não tem nada a ver com produção. Isso vem com probabilidade. Probabilidade. 10, 50, 90. Então, é uma curva S também, não é uma curva S isso aqui, ô Jefferson? Então, uma das formas de representação né? O pessoal, inclusive, tem uns magos aí que falam que curva S tem fórmula matemática, que dá... Não, mas nesse caso aqui, isso é uma curva que parece um S. Sim, sim. E aí vem o Luciano e pergunta, mas é P90 ou P50? E aí esse gráfico está com você, para você explicar o que é esse P. Porque o P de produção, eu chutei, o Lucindo engoliu e vai tomar chá de boldo. Gelado, gelado. Agora você, por favor, explica o que é esse P50, P90, e se tem alguma coisa a ver com o P que o Lucindo perguntou. Pode até ver, se você pensar que esse P aí, que na verdade é probabilidade, é a probabilidade da produção, você vai ter uma coincidência da letra P, mas na verdade não deixa de ser só uma coincidência, né? Até uma não pode ser P de posse, não? Não pode ser P de posse, não? Pode ser P de posse, P de peixe, P de um monte de coisa, né? E as pessoas ganham dinheiro dando nó no P, né? Então, dá uma ideia, porque eu falei do profile de produção que o Project permite, o Primavera permite, mas o Spider não permite. Você não tem o profile da curva de produção esperada, né? Porque esse preciosismo da curva de produção que você está esperando, o perfil da curva, vai alterar esse eixo de probabilidade aí, vai alterar a curva extra, vai ficar mais esticada, menos esticada. Acontece que esse profile de que você espera na curva da atividade, por exemplo, atividade terraplenagem de um jeito, atividade de solo de outro jeito, pintura de outro jeito, elas, no final, a hora que você vê o projeto, uma acaba interagindo com a outra e tende para voltar para uma curva normal. Né? O que não quer dizer que seja exatamente uma curva normal. Volta para ficar semelhante a uma curva normal. Sem contar que o profile da atividade é meramente uma teoria. A sua tartaruguinha não é tartaruga ninja, cada hora vai ser de um jeito. Né? Não é a tartaruga dos legionários também. Então, esse perfil de curva que a gente tem é muito bonitinho para vender, para gerar imagem que você está dominando a situação e para fazer trouxa. Né? No final, o nível de flutuação atropela, inclusive, o profile. Aquilo lá é teoria. O mundo real é um pouquinho diferente. Então, essa curva de análise de risco, ele também tem que ajustar o profile da distribuição de risco? Na verdade, tem alguns pensadores que seguem o mesmo tipo de solução inicial, mas na verdade isso é errado, né? A análise de risco, ela tem uma distribuição de certeza que você não sabe qual é. Literalmente não sabe. Daí vem da experiência de quem está analisando, olhar para aquilo e ter uma sensação se aquilo é compatível com aquele tipo de realidade que vai ser enfrentado ou não. Até porque a análise de risco é sempre para o futuro. Eu não estou controlando produção. Produção, olho para trás. É o que eu fiz. Você tem um mundo real. Análise de risco é o que pode ser que aconteça. Então, Lucindo, da mesma maneira que um monte de perfis, turtle, normal, acabam finalizando numa proposta parecida com a curva normal, aplicar profiles em gestão de risco, no conjunto fica no final como se tudo estivesse compondo uma curva normal de risco. Mas veja, o P de probabilidade não tem nada a ver com o P de produção na modelagem.
E um P de suposta produção e engajamento de peso de gastos e trabalho é para entender em que momento do tempo haverá um dispêndio ou um esforço maior. Enquanto que o P de probabilidade de riscos ou incertezas é o quanto seguro aquele valor parece estar. Então, são coisas distintas, mas eu volto a perguntar. O seu P60, P90 e o P80, se a sua pergunta se aplica à produção e perfis de produção, ou se aplica esse P de análise estatística e de probabilidade de acontecer, de risco? Eu vou ter que rever meus conceitos de algumas coisas que a gente anda acompanhando aí, mas seria realmente esse entendimento macro, né? Porque, igual o Jefferson acabou de comentar, eu vou falar, entre aspas, desenho do contorno da curva, né? Que no Proust você tem essas possibilidades, e no Primavera também, pelo que a gente está conversando aqui, ele modifica. A Siri está falando aqui. Pelo que eu estou entendendo, ele modifica completamente quando a gente faz a análise de cenário. Ele meio que mascara essas probabilidades. Seria mais ou menos nesse sentido? Não é isso. O mundo real é que mascara as probabilidades, né? Expectativa sua de tartaruguinha, anjinho, patinho, isso é desenho. O mundo real tem muito mais variável do que o que gera a tartaruguinha. E a hora que você junta tudo isso, o denominador comum tende a estar mais próximo de uma curva de distribuição normal do que das suas figurinhas lá. Né? Quando você soma uma tartaruga, né, com uma curva normal, o que sai? Você entendeu a questão? Eu entendi. Eu vou simplificar bastante. Como é que você fala que um projeto andou 10%? Isso é uma grande aberração, porque você tem lá metro cúbico, metro linear, metro quadrado, quilo. Você não tem tudo isso de grandeza física? Não tem denominador comum para essa grandeza física. E então, geralmente se utiliza uma ponderação, né? Você chuta um peso qualquer, usando qualquer critério, dinheiro, tempo, direção do vento, não interessa o quê. Todo mundo acredita que é verdade e trabalha com percentagem. Percentagem não é unidade de grandeza. Você está aproveitando, não sei que não é o tema, mas é só para poder estressar em cima disso. Talvez possa até ser uma conversa depois, se estiver disponível também. Uma situação igual essa, né? Por exemplo, passando da premissa de como eu iria elaborar esse cronograma, seria basicamente, eu teria ali um pico de HH, né, vamos dizer, eu vou considerar um peso, né? Esse peso seria distribuído ali para essas tarefas e dentro de cada tarefa dessa seria desenhado esse contorno, igual a gente conversou. Mas pelo que eu estou entendendo, não condiz a realidade, mesmo que seja um especialista na área, não vai se manter. E aí a gente tem que analisar muito essas premissas. Qual seria uma forma mais correta de fazer isso? Seria através realmente da alocação dos recursos a atualização ali por via de avanço físico por quantitativo? Porque, por exemplo, eu entendo que hoje, para mim poder falar o percentual que eu tenho do meu projeto, eu tenho que estar ponderado no HH. Eu trabalho com essa ponderação. Só que, ao mesmo tempo, fico confuso de falar assim, não, é exatamente isso. Fica um conceito um pouco líquido, vamos dizer assim, sabe? A questão de convenção. Você ponderar para o HH está errado, porque o que você faz é entrega. Se você vai demorar 1 hora, ou 20, ou 200, não interessa. Você faz a entrega, né? Se você puder focar no que eu entrego, o que eu planejei, você pode, inclusive, ignorar recursos. Só que daí o que acontece? Você tem um modelo pobre. Você não consegue fazer muita simulação. Quando você põe recurso, você imagina que o seu recurso corresponde ao HH com produtividade X, você vai diminuindo a sua dispersão de valor. Mas uma coisa você pode ficar muito tranquilo, você nunca vai acertar. Jefferson, eu vou me atrever a dizer o seguinte: falar que está errado é muito perigoso. Falar que está errado é muito perigoso. Porque hoje todo mundo tem o direito de discordar. E mesmo que você diga que para somar 2 números, você tem que colocar os 2 números com sinal de mais, sempre
vai ter alguém que pode dizer que não é necessariamente um sinal de mais. Você pode botar os números em umas bolinhas e juntar a bolinha para fazer uma ameba. Então, quando ele faz o dimensionamento por horas, que não gera um volume de viga, quer dizer, a viga não é só horas, é uma unidade métrica de volume físico, e a hora é uma coisa que não é física, mas representa um trabalho. Então, quando falo errado, eu fico com muito medo, principalmente, eu estou gravando e depois vamos disponibilizar isso para a lista, porque eu estou perguntando coisas para o Lucindo, o que ele perguntou para mim, eu estou devolvendo para ele. Alguém dessa lista, com tantos professores, especialistas, vai explicar, Luciano, Marcos, esse P60 é isso, e o P90 é aquilo. Quer ver? Vide literatura tal, vide estudo de caso tal. Aí a gente aprende. O que eu estou devolvendo é, enquanto a vovó Eulália receitar chá de boldo, que cura tudo, e ninguém questionar a vovó Eulália se funciona, a gente vai tomar chá de boldo, ainda vão ter especialistas que dizem que o chá de boldo é com a folha seca, é com a folha recém-colhida, é com a folha moída, é com a folha inteira, em água fervendo ou emulsão. E nós vamos continuar discutindo, Lucindo, e você vai continuar com a pedra no rim, porque chá de boldo não cura a pedra no rim. Ainda vai ter um especialista que vai dizer que se for gelado, o efeito é mais rápido. Entendeu? Faltam 7 minutos. Eu estou tentando mostrar uma coisa aqui, eu não estou conseguindo. Eu queria mostrar aqui que o Primavera também tem o contorno, o profile. Mas eu não estou conseguindo achar resource being loading. Não sei se é o loading budget. Que é o loading? É Curve, é o nome, o professor. É o quê? Curve. Se eu não me engano, vai estar em Tools aí, se eu não me engano. Não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar aqui. Aqui, loading, Unity, remaining budget order. Cadê aqui o user? Eu não sei onde que é, né? Então, tem que aproveitar e perguntar para o William. Aonde está o loading normal? Achei! A atividade 1 no Primavera pode ser carga no final, carga no começo, normal ou spread. Spread é o equivalente ao flat. Está vendo como é que o Project é riquíssimo na modelagem? Ele tem até double peak ele tem. Eu não conheço na engenharia elétrica nenhuma atividade que tenha um perfil de produção double peak, mas é claro que deve existir. Se não existisse, não teria aqui double peak. Olha como é que é o double peak. Tá vendo? Você está trabalhando, bota um monte de caminhão, bota um caminhão, mas chegou, está lá trabalhando, aí depois tira os caminhões, aí fica assim meio que também, depois bota mais caminhão, aí depois eu vou mandar mais caminhão. Deve ter alguma atividade na civil que faz isso, né? Eu, na elétrica, eu não consigo ver, porque é não produtivo, não eficiente na minha cabeça. Sabe? Não é na minha cabeça, né? Em programação de computador, o flat é possível. Em programação de computador, o Turtle é para você popular base de dados. É um projeto de TI. Mas eu não sei em programação e análise de sistema um double peak, eu não sei. Tem que procurar um especialista
para explicar. Tanto é que a gente não tem isso no Primavera. A gente tem o normal, tem carga no final, carga no começo, tem aquela que é da natureza, né? Vamos indo, depois vamos embora. Que é a Gauss, normal. E tem o spread. O spread é aquela que você vai direto distribuído. Eu acredito que esse tipo de arrumação de profile é que vai ajudar a entender o P60, P80 e P90. Só que, Lucindo, a sua pergunta me fez pensar. E eu pensei. E eu só consegui chegar até aqui. Ainda tem o que eu pedi emprestado para o Jefferson, né? Probabilidade de acontecer. E eu acho que não é, mas, entendeu? O menino Jefferson mandou uma curva que eu pedi, que seria mais uma pergunta, que aí não seria chá de boldo, seria chá de louro, que também é muito bom. Chá de louro é certo. Você tomou chá de louro, é garantido você ficar bom. Eu não sei do que não, mas é garantido você ficar bom. Eu vou te mostrar a curva que o Jefferson mandou nos poucos minutos que nos sobram. Eu consegui achar, né? Falei, que? Eu não sei onde é que está aqui. Olha o que o Jefferson mandou. A gente fez uma experiência recente. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. É análise de risco, tá? E está envolvendo os P's. Vou ver se eu consigo te mostrar aqui. Abrindo. Tem muita coisa aberta na máquina, eu acho que ele está meio cansado. Mas ele vai abrir. Mais cansado que eu, não está. Tem uma coisa interessante, o que nós vamos falar agora sobre P também vale. Quer dizer, o que eu vou mostrar agora também vale para as coisas do P60. Essa figura aqui, ela mostra uma linha vermelha. Slide ao contrário é melhor, o Posse. Olha, o slide vai subindo. Olha ao contrário que é melhor. Assusta menos. Vai Isso aqui? Vai avançando. Não, vai avançando e retrocede. Você fez, né? Isso. Olha só. Eu quero saber P20. Probabilidade de 20% de dar certo. Aí, olha só como é que a curva é pobre. Ai meu Deus. Aí eu faço uma simulação melhor. E aí, aonde era 13.263 mil, agora é 13.350 mil. Só que a probabilidade 43. Quer dizer, a mesma coisa com a probabilidade, o P diferente, no caso de risco. E se eu gasto mais tempo, para os 13, já estou com 50. Então, meu P50, dependendo de como eu simulo, dá um valor. Ou outro. E quando você olha os dois, tem aqui de 10 mil, olha só, tem outro. Então, veja, da mesma maneira que amadoristicamente eu fiz isso, e timbromei, quando compara as 4 possibilidades, fica evidente que eu timbromei. Isso é do P de probabilidade, que o Jefferson está mexendo. Probabilidade de risco. Agora, se você for discutir sobre isso aqui, quer dizer, assim que ele chegar, né? Cadê? Se você for discutir sobre isso aqui,
O P carregado no final é o quê? O P carregado no começo é o quê? E por quê? E no final, o conjunto todo acaba tendendo a uma normal. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, que é o turtle ou o tartaruga. Está entendendo tudo a colocação, Luciano? Então, a sua pergunta sobre P, ela teria que ter um embasamento de porquê. Porque senão nós vamos discutir na lista que o P60 é melhor que o P90. Alguém aí tem no Excel uma distribuição? Para quê? É porque eu não tenho a menor ideia da vida de como eu vou distribuir, planejar o meu projeto. Então, se você me der uma curva P, sei lá o quê, eu pego o dinheiro do projeto. Cadê o dinheiro do projeto? Eu pego o dinheiro do projeto. Ah, meu Deus! Aqui o dinheiro do projeto e distribuo ao longo dos meses com peso concentrado no início, concentrado no fim. E por quê? Porque eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Bom, se eu não tenho a menor ideia, a frase do Benício no final da historinha diz: se você não sabe o que tem, qualquer remédio está bom. Então, você pode usar qualquer P aqui, P50, 60, 90, para distribuir esse dinheiro e fazer uma curva S bonita. Agora, se você tem experiência, não. Estou cansado de fazer. Qual é a obra? Ah, eu estou fazendo uma rodovia. Aonde? São Paulo. Aonde? Na Serra ou no Planalto? No Planalto, ok. Quando? No verão ou no inverno? Aí eu te digo, pode pegar esse dinheiro e distribuir com P60. Por quê? Porque eu estou cansado de fazer isso lá. Então a pergunta, quando alguém fala em P, o que é P? E por quê? Porque se a gente não fala a mesma língua, a gente não vai poder debater se o P60, o P50, o P90. Então, Lucindo, você chega com uma dúvida e a minha missão é piorar a sua dúvida. Assim é que é bom, a gente chega com uma dúvida e sai com mais duas. Agora tem aí que você já pode botar na lista algumas perguntas. Tipo, nós discutimos aí não sei o quê. Podemos discutir não sei o quê? Mas você já está com uma... Aí você pergunta por quê? Porque eu sempre fiz assim. É porque a minha empresa faz assim. Eu estava falando com alguém, não sei se foi com o Jefferson. Antes da gente começar, apareceu, eu vou parar a gravação. Terminamos